Quem cresceu ou teve filhos durante as décadas de 80 e 90 sabe muito bem. Havia naquela época um medo enorme dos efeitos que os programas infantis da televisão aberta podiam causar supostamente nas crianças. Circulava aí uma ideia de que as gerações que assistiam diariamente aos programas da Xuxa, da Mara Maravilha, Angélica, Sérgio Malandro, ou que acompanhavam atrações como a TV Colosso ou TV Globinho, estavam sendo negligenciadas no seu cuidado. Cláudia, senta lá. Não por acaso, a TV infantil era frequentemente chamada de babá eletrônica, que era uma maneira pejorativa de dizer que a atenção que devia vir das famílias e da escola estava sendo relegada para um meio de comunicação. E aí várias coisas aconteceram pelo caminho e a programação infantil da TV aberta, que é a que chega para a maior parte das crianças do país, praticamente deixou de existir. Acontece que um outro fenômeno muito importante na comunicação se desenvolveu nos últimos anos também: a popularização da internet em larga escala. E com isso, o contato das crianças com conteúdos nas redes sociais e nas plataformas de vídeo. E isso acarretou um novo problema: o acesso direto de pequenos a todo tipo de publicação na internet sem qualquer tipo de controle. Parece que de uma hora para outra, todo aquele medo que a gente tinha da televisão dos anos 80 se transformou em saudade. Já surge aquelas pessoas que vão se lamentar. Não, bom mesmo foi a minha infância, acompanhada aí pelo Balão Mágico ou então pela Priscila da TV Colosso. Isso tudo leva a gente a pensar, seria mesmo melhor se as crianças brasileiras estivessem na frente da TV ao invés do celular? E por que a televisão aberta brasileira deixou de produzir tantos programas infantis que marcaram tanta gente? Tem alguma forma de reverter essa situação? É isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Vem com a gente, que é o Telescópio de hoje. Recentemente, o pediatra Daniel Becker, que é uma das vozes mais relevantes na defesa das crianças no país, fez uma provocação muito interessante numa entrevista dada ao podcast Fio da Meada. Ouve só. Mas é realmente um problema o fato de não haver programação infantil mais na TV aberta. A alegação deles é que realmente a publicidade infantil foi proibida, graças a Deus, que era um crime, só que essa publicidade se mudou para a internet com muita força, totalmente desregulada, né? Enfim, vapes e jogos de azar, uma coisa horrorosa. Mas a televisão poderia fazer um serviço público, e talvez o Estado devesse obrigar a ter um horário de programação infantil, seria muito bom. E coloca anúncio para adulto que seja. Mas mesmo, olha, se uma criança ficar assistindo Sessão da Tarde ou Ana Maria Braga, o que quer que seja na televisão, acho que até uma delas, acho que a SBT tem um horáriozinho de desenho ainda, qualquer uma dessas coisas é melhor do que um celular, um tablet com joguinhos e especialmente com o TikTok da vida, né? Que isso é muito nocivo, não vai dar bom, como eu falei. Não tem jeito de não causar dano. Se por acaso você tivesse sido congelado nos anos 80 e acordasse agora, e a primeira coisa que você ouvisse fosse essa entrevista do Daniel Becker, com certeza você ficaria chocado. Como assim? Pensar que a TV salva vidas? Como pode alguém defender que o governo deveria se envolver e garantir mais programação infantil na televisão? A chave para entender o que o pediatra aí quer dizer está resumida nessa frase simples e forte: a televisão não tem algoritmo. O que o Daniel Becker tenta explicar aqui pra gente é que, diferentemente do que acontece nas redes sociais, a televisão tem uma programação fixa que se repete para todas as pessoas que estiverem ligadas nela no mesmo horário. Ela não vai captar os seus dados, não vai começar a direcionar anúncios, nem enviar conteúdos direcionados para tentar capturar a atenção do seu filho de acordo com as características individuais dele. Mas mais do que isso, né? A televisão, diferentemente da internet, passou por um processo de regulação que colocou uma série de regras para a publicidade infantil. E se por um lado isso levou muitas emissoras a desistirem de ter programas para crianças, por outro, protegeu várias gerações de muitos abusos. Mas
Será que os programas infantis da nossa época eram realmente tão bons assim? E o que as nossas crianças estão vendo hoje quando ficam na frente da TV? O filme que eu vou indicar para vocês hoje é o longa brasileiro Os Primeiros Soldados. O enredo se passa em Vitória durante a década de 1980 e conta a história do Suzano, um estudante universitário que contraiu o vírus HIV. Ao longo da história, a gente vê como o protagonista tenta estudar o vírus, se aproxima de outros pacientes, como a performer transexual Rose e também o universitário Humberto, e tenta proteger a sua irmã e sobrinho do impacto que ele sabe que a doença vai ter na sua vida. Todo esse longa é uma grande homenagem aos primeiros pacientes dessa pandemia que, por atingir um grupo marginalizado, foi ignorada por uma sociedade LGBTfóbica. E para assistir a esse tipo de obra que enriquece o seu olhar sobre o mundo, você já sabe, é só na Filmica. A Filmica é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo, de todo canto. Na Filmica tem cinema autoral, independente e surpreendente de todo mundo. É cinema que te faz maior e melhor, e é cinema que você não encontra nas outras plataformas. Até o dia 5 de janeiro você pode adquirir a sua assinatura anual por apenas R$ 99,00 no Pix. Mas é só até 5 de janeiro, tá? Vale aproveitar também para dar assinatura de presente para alguma pessoa querida nesse Natal. Não perde essa chance, é um presentaço. Cinema é arte, e cinema bem feito, como o que a Filmica oferece, é um instrumento de humanização incrível para fazer quem assiste conseguir vestir a pele do outro, entender o lugar do outro. Fica aí a nossa recomendação. E agora, de volta para o nosso vídeo. Provavelmente você vai reconhecer esses personagens que estão aparecendo agora na sua tela. São os famosos animais da série Sesame Street, ou como ficou conhecida no Brasil, a Vila Sésamo. O programa começou a ser produzido em 1969 por uma emissora educativa estadunidense chamada National Educational Television. E pasme, continua sendo gravado até hoje. Já são 53 temporadas no ar. Você deve se lembrar do Garibaldo, do Beto, do Juca e dos outros membros dessa turminha. Mas o que você talvez não saiba é o seguinte: a Vila Sésamo é muito mais do que um simples programa infantil. Ela, na verdade, é um marco no desenvolvimento de uma linguagem para educar as crianças usando a televisão. Só para você ter uma ideia, o projeto da Vila Sésamo levou 2 anos para ser desenvolvido antes de ir para o ar. Teve muita pesquisa feita com investimento público e com a participação de vários psicólogos, que tinham como missão utilizar as habilidades da televisão de gerar vício para criar alguma coisa que fosse positiva para as crianças. A proposta ali era de usar a televisão para a educação de crianças pré-escolares, principalmente as que faziam parte das famílias mais pobres. Ou seja, o programa tinha que ser atraente, mas também pedagógico. Por isso, ele tinha que explorar uma linguagem visual marcante, num ritmo rápido, porque os pesquisadores acreditavam ali que as crianças muito pequenas ainda não tinham capacidade de prestar atenção de maneira muito prolongada. O jornalista Malcolm Gladwell, que analisou a Vila Sésamo no seu famoso livro Ponto de Virada, afirmou o seguinte: o programa foi construído em torno de uma única e inovadora ideia, que se você puder prender a atenção das crianças, pode educá-las. Bom, o sucesso dessa estratégia foi enorme, tanto que o programa está aí até hoje, né? Mas o fato é que a Vila Sésamo influenciou muitos programas desde então e criou um padrão ao pensar pela primeira vez que a televisão poderia servir as crianças para algo que fosse muito além do escapismo.
foi uma quebra de paradigma enorme. Antes disso, os programas para crianças eram basicamente desenhos animados ou atrações de auditório. A Vila Sésamo chegou também por aqui no Brasil e teve uma versão brasileira produzida entre 1972 e 1977, numa parceria entre a Globo e a TV Cultura. E com certeza foi a raiz para muita coisa que veio depois. Um exemplo claro é o próprio Castelo Rá-Tim-Bum, que é até hoje o mais premiado programa de TV infantil criado no Brasil e que com certeza colheu frutos das inovações propostas ali na Vila Sésamo. O programa da TV Cultura foi produzido entre 1994 e 1997 e ainda hoje costuma ser reprisado pela TV Pública de São Paulo. Cada vez que isso acontece, são mais fãs que surgem e que ficam vidrados na história do Nino, do tio Vitor, da tia Morgana e de todos os seus amigos. É realmente um universo bastante encantador, né? E que segue os passos do que a Vila Sésamo ensinou lá atrás. Que na hora de se comunicar com as crianças, é possível ser divertido e mesmo assim educar. E o impacto disso foi enorme. O Castelo Rá-Tim-Bum conseguiu apresentar um universo de fantasia, como já tinha sido apresentado para as crianças no Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que é outro marco brasileiro entre os programas elaborados para crianças. E não foi pouco que esse programa fez não, tá? O Castelo ajudou a difundir a cultura brasileira nas histórias, explorou as novas tecnologias, ensinou as crianças a respeitar as diferenças e muito mais. O Castelo Rá-Tim-Bum se junta a uma tradição de programas infantis de qualidade que a TV brasileira já criou. Como esquecer do Mundo da Lua, com a criatividade do Lucas Silva e Silva, que inventava mundos novos usando o gravador antigo que ganhou do seu avô, hein? A essa altura do vídeo, você talvez já esteja pensando: mas Ana, você não deve ter se dado conta, mas você só tá citando programas das TVs públicas ou educativas. Isso nunca acontecia na TV aberta. Pois é aí que você se engana. Não dá para esquecer da TV Colosso, um programa da Globo que se passava numa emissora formada apenas por cachorros e que tinha entre os roteiristas ninguém menos que Laerte, Angeli e Fernando Gonçalves. Pois é, como é que eu poderia deixar de mencionar um programa que tinha como protagonista uma produtora executiva que era um sheepdog divertidíssimo e mundialmente famoso, chamado Priscila. E é claro que não dá para falar dos muitos programas de auditório que já foram feitos para crianças no Brasil. A gente está falando aí daqueles muitos programas que fizeram a alegria dos pequenininhos e de alguns grandes também, e que eram comandados por apresentadores e apresentadoras como Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha, Mariane, Sérgio Malandro, e que ocuparam as manhãs de emissoras como Globo, SBT e Manchete por muito tempo. E se você ainda é daquele grupo que aposta no discurso de que esses programas serviam apenas para sexualizar as crianças, vender produtos e impor padrões de beleza, saiba que a coisa é bem mais complexa que isso. Tem muitos pesquisadores brasileiros que se debruçaram sobre esse fenômeno e que enxergam fatores positivos nessa programação, acredite se quiser. Eles dizem que programas como o Show da Xuxa e Angel Mix estimularam também positivamente as crianças, a partir de aspectos aí das atrações que provocavam a estimulação motora e mental, quando as crianças imitavam as danças, por exemplo, ou memorizavam e cantavam as músicas. Outra coisa que a gente nota décadas depois dos programas saírem do ar é o quanto eles foram importantes para a comunidade LGBTQIA+. Muitas crianças que se sentiam inadequadas nos ambientes em que viviam enxergaram no universo da Xuxa um lugar onde podiam pertencer. Olha só, por exemplo, o que o ator Silvério Pereira tem a dizer sobre isso. Quando todo mundo aqui começou a gritar Paquita, 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 eu sempre fui uma criança viada desde pequenininho, né? Como criança viada, uma família no interior do Ceará, que é onde eu conseguia, né, ver o mundo através da televisão que chegou. Porque eu sempre soube que eu queria ser artista. Mas a minha cidade é um buraco negro sobre cultura, quando se fala de cultura. Não tem um teatro, não tem uma escola de dança, não tem uma oficina de arte. E aí chegava essa mulher nessa nave, eu botava toalha na cabeça, eu usava as roupas da minha mãe,
Isso, e dançava. E aí um dia, uns colegas meus me viram escondido, porque eu fazia isso escondido, para que ninguém visse. Me viram dançando a sua música. E me apelidaram de Paquita e ficaram gritando no portão. Paquita, Paquita. E eu passei a levar isso para dentro da escola, porque onde eu ia eles gritavam Paquita, Paquita. Isso era uma dor absurda, porque tinham revelado uma coisa que para mim era para estar escondido, porque eu tinha medo dessa sociedade. Mas é tão lindo ver que eu tô do lado das Paquitas hoje. E assumir que eu sou Paquita, que eu sempre fui Paquita. Isso. Foi sendo Paquita que eu cheguei nesse lugar que eu estou aqui, ao lado dessa mulher. Muito obrigado, muito. O declínio da programação infantil na TV aberta tem a ver com uma mudança na legislação. No início dos anos 2000, algumas ONGs se juntaram a entidades como a Anvisa e o CONAR e denunciaram o excesso de propaganda direcionada às crianças que aparecia cada vez que um programa desses ia ao ar. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Aí, com o estabelecimento de uma limitação legal da propaganda para o público infantil, aos poucos essas atrações foram se tornando difíceis de serem sustentadas pelas emissoras. Em 2012, a Globo tirou do ar a TV Globinho e estreou no mesmo horário o Encontro com a Fátima Bernardes. A TV Globinho continuou sendo exibida só nos sábados, mas em 2015 foi substituída pelo programa É de Casa. De alguma forma, era a última pá de cal numa tradição televisiva que até hoje é lembrada por várias gerações. A maior parte do que restou ficou restrita à TV a cabo, que não chega a todas as casas brasileiras. Vamos pegar carona novamente naquela argumentação trazida pelo pediatra Daniel Becker lá no início. Claro, é claro que lugar de criança é fora da TV e longe do celular. Ela tem que brincar, tem que inventar coisas, interagir com os amiguinhos, tá? Não é assim. O tempo que ela fica presa numa tela tem que ser o mínimo. Mas é claro também que nem sempre isso é possível e a gente sabe muito bem, ainda mais num país desigual como o Brasil, em que grande parte das famílias está ralando todos os dias, muitas vezes em escala 6x1, em condições bem precárias. Muitos pais passam horas diariamente no transporte público ou então trabalham muitas vezes em jornadas super exaustivas, como a 6x1. Então, seria uma hipocrisia não encarar essa realidade, de que muita gente precisa de ajuda para entreter as crianças para conseguir tocar as coisas no dia a dia. Hoje em dia, esse apoio, digamos assim, tem sido obtido através da internet e, mais especificamente, por meio das redes sociais. Só que o que muitos pais talvez não se deem conta é que ali se esconde um inimigo que pode ter muitas caras diferentes. O risco pode vir do algoritmo, que começa a entregar conteúdos de qualidade duvidosa e muitas vezes leva os vídeos das crianças para o feed dos pedófilos, como bem explicou o Felca naquele famoso vídeo. Mas tem muito mais aí. Como Daniel Becker deixou claro lá na fala dele, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a internet não tem qualquer regulação. Por isso, quando uma criança está acessando as redes, ela está à mercê das pessoas mal intencionadas.
mas também é alvo para a publicidade que chega a ela a todo instante, seduzindo para que ela peça aos pais para comprarem coisas que ela não precisa. E claro, também tem vários estudos que estão já indicando que o uso excessivo de redes sociais, com aquele ritmo frenético na entrega de conteúdos estimulantes, está fazendo com que crianças e adolescentes percam sua capacidade de concentração, fazendo com que haja um aumento nos diagnósticos de TDAH. Ou seja, já deu para entender que, de acordo com gente muito especializada, o seu filho está mais seguro vendo um programa direcionado para a idade dele na TV do que navegando sozinho na internet. O que pode te levar a pensar, né? Ué, Ana, mas onde estão esses programas? Eles ainda existem? O fato triste é que realmente restaram pouquíssimas atrações infantis para quem só tem acesso à TV aberta. E do que ainda existe, o destaque está justamente na TV pública. Emissoras como a TV Brasil e a TV Cultura mantêm boa parte da sua grade diária dedicada às crianças. Na Cultura, as crianças conseguem acompanhar programas como Quintal da Cultura e Cocoricó, e tem também animações brasileiras de qualidade, como Show da Luna, Irmão do Jorel, Turma da Mônica e O Meu Amigãozão. Em termos de quantidade de tempo, a TV Brasil é destaque. Ela tem uma programação chamada TV Brasil Animada, que dedica cerca de 60 horas semanais e 11 horas diárias de atrações para crianças. E tudo com uso de recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em libras e dublagem. E olha só que legal, 90% dessa produção é independente e brasileira. Em entrevista à pesquisadora Luísa Guimarães Lima, a Cida Campos, que era então diretora de produção e conteúdo da EBC, explicou a ideia por trás dessa linha de programação. A tendência das emissoras abertas é hoje a redução. As emissoras alternaram as grades para colocar programas que atraiam mais anunciantes. No entanto, nós não temos nenhum interesse em mexer na nossa grade porque deu certo. Por ser um canal de TV aberta com uma ampla rede de canais parceiros, a TV Brasil faz uma cobertura em locais onde a TV paga não possui penetração. Quando a TV comercial escolhe o público infantil, ela está fazendo um negócio. Nós, ao valorizarmos o público infantil, estamos prestando um serviço atendendo essas crianças. Fica bem claro, então, que esse direito à televisão aberta de qualidade está sendo defendido justamente pelas emissoras públicas, que são aquelas que precisam se atentar mais aos valores formativos e educativos do que ao lucro. É óbvio, né, gente? No que diz respeito à defesa das nossas crianças, eles estão dando, um banho nas emissoras comerciais. Essa é só mais uma razão, para a gente defender a comunicação pública. E mais do que isso, para proteger as nossas crianças das garrinhas nocivas dos algoritmos e dos tiranos que hoje comandam as redes e que com certeza estão se importando pouquíssimo com elas. Então, na hora que você tiver que optar aí entre entregar um celular na mão do seu filho ou convidar ele a ver TV, pensa nisso. E nas emissoras públicas também.